Fala rapaziada, professor Pedro Chazan aqui para dar mais uma aulinha para vocês, mas ao contrário das aulas anteriores, se você me acompanha, né, não de história geral, mas de história do Brasil, tô falando um assunto novo aí para vocês, que é de importância pra caramba em qualquer vestibular, em qualquer concurso, né, que são as revoltas de cunho separatista, né. Se a gente olha em relação à colônia, são sem dúvida as revoltas mais famosas e as que mais se destacam em relação à prova. Por que eu falo isso? Porque o primeiro ponto para começar essa aula é definir que há dois tipos de revoltas, né? Se a gente olha em relação à colônia. Eu tenho as revoltas nativistas e eu tenho as revoltas de cunho separatista. As de cunho separatista, elas têm nomes também comuns, não só separatistas, mas emancipacionistas, né? Mas eu acho que o grande ponto da palavra separatistas é que ela ajuda um pouco, né? Revolta separatista busca separação, né? Havia um famoso pacto colonial, uma relação entre metrópole e colônia, no qual a colônia ela vira quase que um vínculo empregatício, né? Ela obedece às ordens da chefe, da patroa, que é a metrópole. E aí acabar com esse pacto colonial seria buscar separação, independência. Fica tu pra lá, eu pra cá, agora eu sou um país independente, né? Essa é a ideia das revoltas separatistas. Mas aí já entra um embate muito importante logo no início dessa aula, né? Que é justamente saber diferenciar o que influenciou cada revolta. Reparem que eu botei aqui no quadrinho aqui do lado, né, duas linhas cronológicas, uma de História do Brasil, aqui de cima, que é de baixo de História Geral. Eu coloquei os anos aqui no meio, ó, reparem, Estados Unidos, eu diria aí o processo de independência americano, ou a tal da, alguns chamam de Revolução Americana, ocorreu em 1776, aqui depois a França, o ano da Revolução Francesa, 1739, aqui a haitiana, que vai ser muito importante para influenciar a Conjuração Baiana, ela ocorre em 1794, e aí repare que aqui embaixo eu botei aqui o iluminismo, né, por todo o século, a gente fala que o século XVIII é o século das luzes, é o ciclo do iluminismo. Olhando como influência, reparem o seguinte, não há revolta separatista sem que haja iluminismo, né? Qual é a grande palavra do iluminismo quando a gente pega em destaque, né? Já que são muitas palavras de importância. Sem dúvida a liberdade, né? Liberdade de várias maneiras, liberdade política, econômica, social, intolerância religiosa, liberdade de expressão, né? Então, se a liberdade é a grande palavra, eu não vou buscar emancipação, né, ou separar-me, ou independência, ou liberdade, sem que haja um contexto tão forte para a liberdade. Então, reparem que não há revoltas separatistas anteriores ao iluminismo, né? As revoltas anteriores a ela são chamadas de revoltas nativistas. O que buscam as revoltas nativistas? Mudar alguma regra, né? Seja ali mudar para que uma lei seja modificada, né? Ou, por exemplo, algo que a coroa usurpou deles, como o direito à escravização, tanto faz. Uma revolta nativista, ela quer modificar algo, mas sem buscar independência. Já as revoltas separatistas, que eu disse aqui duas aí para vocês, né? Acho que são mais recorrentes em provas, a Inconfidência Mineira, também chamada de Conjuração Mineira, e a Conjuração Baiana, tá? Agora, olhando por influências ali, ó, reparem, se eu olho por ano é muito importante. A Conjuração ou Inconfidência Mineira, ela ocorre no mesmo ano que a Revolução Francesa. Ou seja, numa época sem tweet, sem internet, sem velocidade tão rápida de transmissão de conhecimento, eu não tenho como eles saberem que está rolando a Revolução Francesa, né, no processo mineiro. Então, inclusive a queda da Bastilha acontece depois da Inconfidência Mineira. A gente demarca aí, teoricamente, o início da Revolução Francesa após a queda da Bastilha. Então não tem como, né, uma ter influenciado a outra. Então, olhando por esse lado, a mineira só foi influenciada pelo iluminismo, né, e também foi influenciada pela Revolução Americana, tá? Agora, se caísse numa prova, o que influenciou a Conjuração Baiana, aí já é tudo. Tá? Eu tenho a Revolução Francesa, eu tenho a Revolução Haitiana, que é de muita importância, a Revolução Americana e o Iluminismo, tá bom? Eu coloquei essa reguinha ali só para poder entender, né, de maneira mais organizada pra gente, o que influencia o que, tá bom? Agora, o método mais comum de cair em prova, essas duas revoltas, é comparando elas, tá? Então a gente tem que traçar um paralelo comparando as duas é de muita relevância. Vamos lá, primeiro ponto ali, né? Vamos começar pelo local, né? Já que uma é conjuração mineira e outra baiana. Uma então acontece no sudeste, que é a mineira, de fato, né? E a baiana acontece na região nordeste do Brasil. Qual é a diferença principal entre elas? O Nordeste, por muito tempo, foi a região mais rica do Brasil, à base de açúcar. Desde que o açúcar ele entrou em crise, em falência, ele não manteve mais também das pernas a região Nordeste, que entra em falência também.
Então, o Nordeste, a região mais rica, tornou-se uma das regiões mais pobres do Brasil, né? E desde então, óbvio, isso vai ser palco para muita revolta. Já em Minas Gerais, eu vou ter uma revolta por causa do ouro, que está no hype, está no momento bom, um momento incrível para a economia. Isso já gera uma grande diferença quando eu comparo uma com a outra, né? E isso cai muito em prova também dessa maneira. A Inconfidência Mineira é uma revolta elitista, é uma revolta de gente rica. Gente que não tá mal das pernas, tá bem pra caramba, inclusive, no seu auge econômico, tá? Já a revolta baiana é uma revolta essencialmente popular, né? Eu até tinha no primeiro momento ali a presença de latifundiários, mas quando uma das propostas da revolta é abolir a escravidão, na grande influência do que rolou na Revolução Haitiana, os latifundiários, que são os proprietários de escravos, eles se retiram da revolta e tornam ela quase que uma revolta essencialmente popular. Quem são, então, em maioria, a sua participação? Se na revolta elitista mineira eu tenho principalmente os mineradores, os grandes proprietários de terras que estão fazendo extração aurífera, quando eu olho em direção à revolta popular baiana, eu tenho o alfaiate, inclusive pode cair em prova com o nome de Revolta dos Alfaiates, tá? Senão é gente pobre, gente humilde. Eu vou ter negros libertos, mas principalmente, em maioria, teremos escravos, né, buscando ali a sua abolição da escravidão, ao propósito que rolou na Revolução Haitiana, que eu já conto sobre isso para vocês, tá? Depois, as causas. Vamos começar aqui pela mineira rapidinho. As causas da mineira principais. Eu tenho a questão envolvendo, deixa eu conseguir ler aqui, as influências, né? Falei já tanto da Revolução Americana quanto do Iluminismo. Eu vou ter altíssimas taxas de impostos, né? Que estão cada vez mais altas, é uma região que está enriquecendo muito, então cresce um olhão por parte de Portugal. Eu já tinha o quinto, e o principal motivo da revolta, né, é um imposto mais abusivo chamado de derrama. A derrama é o seguinte: quando o ouro começa a sumir, né, a acabar em grande quantidade, não só por extravio, mas realmente está tendo menos ouro na região, a coroa quer manter uma cota de ouro para que nunca esteja abaixo daquela cota, tá? E a cota é a seguinte: vai rolar uma quantia de 15 arrobas, né? Essa é a derrama, é a cota. O que são 15 arrobas? Arroba é uma unidade de medida de peso. Ela não é mais tão comum hoje em dia, somente para gado, geralmente, né? Mas no passado usavam muito mais arrobas do que quilos, né? E quanto equivale isso em valores? Uma arroba é igual a 15 quilos. Se a cota era de 15 arrobas, é igual a 225 quilos de ouro anual, que o grande fazendeiro, dono de uma data de ouro, né, que são os loteamentos de terra, ele tem que pagar anualmente a coroa. Se ele não paga essa quantia, o que acontece? Né? Por que é abusivo além dos valores altos? Se você não paga a quantia, os soldados invadem tua casa, eles tomam tudo que é posse tua, né? Tomam sua cama, seu armário, tomam sua sogra, seu papagaio, seu cachorro, tudo. E até que você pague a quantia, você vai ficar lá com um grande depósito os seus itens do seu inventário. Então, pô, ela é muito abusiva, né? Ela é pesada. Ou você paga ou você paga. Se você não achou isso tudo em quantia para pagar o quinto em 15 arrobas, que se dane. Eles vão te pressionar para que você continue procurando por mais e mais ouro para que mantenha essa cota lá no alto. Então é algo muito abusivo. Isso era a cara da merda e vai, de fato, da merda, tá? Outro ponto importante. Muita gente enriquece com ouro e começa a investir em comércios, né? De maneira geral. Uma das partes é quem começa a investir na indústria, né? Não na indústria maquinofatureira, não a indústria da revolução industrial, máquinas a vapor, mas a indústria manufatureira, né? Empregados que trabalhem criando empresas, principalmente na área têxtil. Só que qual é o grande problema? Se eu estou criando uma indústria brasileira, eles começam a gerar um pouco de emancipação. Os caras começam por conta própria a buscar, né, as suas fontes de enriquecimento. E qual é o problema disso, na verdade? Que quem mora em Portugal vai deixar, teoricamente, de lucrar com base a vender ao Brasil, né? E a relação é de metrópole e colônia. Isso gera um grande incômodo por parte dos portugueses que vendiam, né, essas manufaturas para o Brasil. E aí a Maria I, né, também famosa pela sua alcunha de Maria a Louca, Maria I, ela era super pró-em Portugal e ela cria um alvará, onde nesse alvará de 1705 ela restringe, não pode haver manufaturas no Brasil. Quem já investir em manufaturas fica muito puto, né? E vai unir couro a quem já estava puto com a derrama. E aí juntando, eu tenho uma elite, né? Reparem que é todo mundo gente rica, né? Eu tenho uma elite, proprietários, donos de manufaturas, donos de terras que estão muito putos com Portugal e querem acabar com o processo. E aí por último, né? Muitos estão investindo em criar universidades em Minas Gerais, né, com a intenção justamente de gerar um pouco mais de educação aos seus filhos, gerando uma próxima geração, né, mais intelectualizada, só que
nós estamos num contexto na Europa em que, repito, tá rolando o tal do iluminismo e as pessoas estão assim, ó, principalmente os monarcas absolutistas, a nobreza, o clero, a realeza, né, o que a gente chama de aristocracia, tá muito preocupado com aonde vai parar esse iluminismo, né? E aí Portugal, por essa razão, ela restringe a criação de universidade do Brasil, isso vai emputecer pra caramba eles, e por último, nem vai ter uma imprensa. E vamos além, alguns livros serão proibidos na colônia, né? Muito preocupados com o que rolou na Revolução Americana, não é qualquer país, é o que vai ser a longo prazo a maior potência mundial, que é os Estados Unidos, e mais que isso, não desafiou qualquer país, mas a metrópole das 13 colônias do antigo Estados Unidos é justamente a Inglaterra, que é a maior potência mundial. Então, se rolou com os Estados Unidos, confrontando a maior potência mundial que é a Inglaterra, por que não rolaria no Brasil, né? Que é um território muito maior para a época do que é os Estados Unidos, e enfrentando uma metrópole muito menor, que é Portugal. Então, por essa razão, vai ser proibido livros iluministas, livros de liberdade no Brasil. Só que sempre rola aquele jeitinho brasileiro, né? E não vai rolar no Brasil tráfico de cocaína, de maconha, de crack. Vai rolar tráfico de livros, cara. Os livros vêm escondidos em porões, chegando por aqui os traficantes com grandes casacões, né? Para esconder os livros ali guardados. O cara parava do teu lado no bar e falava assim, ó: eu tenho um livro de 5, livro de 10, qual que tu quer, meu irmão? E aí, assim, eles iam vendendo livros e se escondendo em tabernas clandestinamente, né? Aonde, para você entrar na taberna, isso vira também um outro grande símbolo de Minas Gerais, você tinha que bater na porta para entrar, mas com uma maneira codificada. Você dava 3 toques, só que não era toque, toque, toque. Era toque lá em cima, toque mais embaixo na direita, toque mais embaixo na esquerda, fazendo um triângulo. Isso leva a um som diferente, né? Se eu não bato 3 vezes no mesmo local, mas eu bato em 3 locais diferentes, eu faço 3 sons diferentes e assim reconhecem. É um inconfidente querendo entrar. Isso gera até hoje, né, o triângulozinho vermelho da bandeira de Minas Gerais. E também a frase, né, que eles falavam, que é o lema da Inconfidência Mineira, que é libertas quae será tamen, né? Isso em latim seria liberdade mesmo que tardia. E para quem já viu a bandeira de Minas Gerais, é uma bandeira branca com um triangulão vermelho com a frase libertas quae será tamen, que é a frase da Inconfidência. Então reparem qual é a relevância e a importância dessa Inconfidência para os mineiros, tá? E aí, diante disso, eles também são malandros, não marcam em qualquer horário, eles marcam não em qualquer dia, eles marcam no dia da derrama, porque o povo estaria muito mais puto. Se eles saem divulgando antes, há uma grande chance de alguém xenoviar e caguetar o movimento. Eram poucos inconfidentes. Agora, para ver o povo, né, ganhando voz, pegando armas e lutando ao lado dos confidentes, eles foram malandros. Quiseram marcar no dia da derrama, porque o povo estaria puto, porque perdeu uma série de bens, e assim ganhariam o coro ao seu lado, né, brigando pela causa dos inconfidentes, tá? Deu super certo? Não. Sempre tem um X9, a Inconfidência nem vai chegar a rolar. Um tal de Joaquim Silvério, ele vai caguetar o movimento, ele chega por um soldado e fala só, vai rolar uma revolta, tal dia, tal hora, tal local, e eu sei essas 3 informações. Eu dou essas informações, mas em troca eu quero o perdão pela minha derrama, ou seja, eu não quero pagar os 15 arrobas, né, de derrama, e eu quero todos os meus bens de volta. Então, como sempre, né, alguém enxergando mais o seu umbigo do que o resto vai delatar o movimento, e aí os poucos inconfidentes participantes serão presos, mas só um deles continua preso, tá? O resto vai ter um tal de degredo, eles vão ser exilados, né? Vão ser perdoados em troca de exílio, vão para fora do Brasil, vão ficar exilados para que não tenha uma revolta. Mas um deles não, fala, eu participei sim, tá? E aí, né? Se ele é o único a vir a público dizer que participou, ele vai virar um símbolo, né, para a Inconfidência. Ele vira o grande nome porque vai ser o único que vai morrer pela causa, que é o tal Joaquim José da Silva Xavier, menos famoso por esse nome, mais famoso pela sua alcunha, pelo seu vulgo Tiradentes, né? Quem era esse homem? Numa época que a ciência odontológica ela é muito frágil, não tem ainda grandes conhecimentos, se o cara tá com uma grande dor de dente, a resolução é tirar, é arrancar os dentes, por isso é o nome Tiradentes. Não existia dentista ainda, e era o dentista mais raiz, menos Nutella pra época, tá bom? E aí, além disso, ele era um alferes, ele era um militar. Isso é importante mais à frente, quando vão engrandecer o seu nome, né? Quando rolar a proclamação da República, eles querem um grande homem que se doou pela causa que fosse militar, por isso escolhem o Tiradentes, exatos 100 anos no futuro, tá? E ele vai ser o único réu a confessar.
E aí já mostra que ele é o mais humilde, né? Se ele se ferrou, ele não era dos mais ricos, ele é um cara bastante mais humilde que os outros participantes da revolta. Ele vai ficar anos presos no Rio de Janeiro, né, que era na época capital, para depois ali numa marcha vestido de branco, careca, obviamente, cabeças raspadas, sem barba, porque qualquer preso político ele vai ter suas madeixas e barbas raspadas para controle de pragas, né, piolho, carrapato e pulga. Então aquela imagem famosa que mostra ele com o maior cabelão, com o maior barbão, com uma aparência quase que Ctrl-C, Ctrl-V do Jesus Cristo, não é à toa, né? Quando os militares mais à frente escolhem um militar 100 anos exatos depois, quando proclamam a república, para dar aquele ar de que os militares são os heróis, os salvacionistas, eles pegam Tiradentes primeiro para ser militar e criam uma imagem, uma roupagem muito forte de Messias, de Marte, né? Para justamente lembrar Jesus Cristo e criar uma identificação mais rápida das pessoas para o que rolou com Tiradentes. Então ele seria um cara apagado da história lá atrás, no passado, né, se não fosse 100 anos no futuro, quando proclamam a República e pegam o seu rosto como símbolo, né, de um Brasil que sempre teve militares heróicos lutando pela causa, tá bom? Então, por essa razão, Tiradentes virou, né, o grande nome aí da história brasileira como civil, tanto é que ele é o único, né, dos brasileiros aí homenageados por um feriado. Nós temos sempre feriados de santos, né? E aí o único mesmo da história ganhar no feriado com o seu nome é o feriado de Tiradentes, que graças a Deus existe, a gente descansa pra caramba, nós somos muito felizes com isso, inclusive. Tá bom? Então, falando um pouco de Minas Gerais, eu acho que agora fica um pouco mais fácil nós falarmos da Baiana, tá? Vamos lá então, comparando, repito, do lado de lá a Revolta Popular, teve grande influência de vários pontos. É uma Bahia em crise econômica, ferrada desde o açúcar, nunca mais se recuperou, nunca mais conseguiu gerar uma economia como antes, tá? E um último ponto importante pra gente é que ela é de grande influência do que rolou no Haiti, a Revolução Haitiana, que pra mim é a grande revolução da história, né? Porque se uma revolução ela tem que vir da base da pirâmide e essa base alcançar o poder, essa é a única revolta de escravos da história que os escravos realmente alcançam o poder, não só alcançam as suas alforrias, a abolição da escravidão, mas tomam a política local, tá? E não é qualquer Haiti não, tá? Eu falo de um Haiti que era um grande depósito de escravos, na verdade, né? Era um território pertencente à França, tanto é que até hoje o Haiti fala francês, tá? É um ponto importante, mas é um Haiti que tinha uma população de 500 mil pessoas. É um número gigantesco, do qual dessas 500 mil pessoas, 30 mil são brancos. Então a esmagadora maioria, mais do que 9 décimos, mais de 90% são negros. Lá era um grande depósito de escravos gigantesco, onde estava na cara que é da merda, era um fato na verdade, né? E aí, diante disso, eu vou ter uma coisa muito concomitante à Revolução Francesa, porque na Revolução Francesa, quando entram os jacobinos, aquela fase de período do terror, eles falam que todo homem tem direito à liberdade. E aí os caras falam, porra, eu sou escravo, mas eu sou homem, por que eu não tenho direito à liberdade, né? E aí, diante disso, eles buscam pela sua abolição, conseguem, conquistam na fase jacobina. O problema é que, se você não lembra, a Revolução Francesa, ela tem 3 fases, né? Na segunda, jacobinos. Na última, os girondinos dão um golpe de Estado chamado Reação Termidoriana e eles voltam ao poder. E eles querem voltar a escravizar os haitianos. E aí, galera, fica um pouco mais complexo, né? Você pode não lutar tanto pela sua liberdade quando você não conhece a palavra liberdade, não vê o prazer que é ser livre, mas depois de 2, 3 anos livres, esses caras vão aceitar voltar a ser escravo, depois sentirem um gostinho da liberdade, falar assim, não, toma aí, ó, meus pulsos colocam um grilhão e eu aceito voltar a ser escravo. É claro que não, né? Eles vão matar na base da porrada os senhores de escravos. Muitos que não morrem, eles vão enjaulá-los, né? Agora são os brancos que estão enjaulados, não os negros. Eles tomam o poder, ficam um tempão refletindo o que podem fazer, e aí depois eles vão agora cometer atos bem bárbaros de selvageria, isso é algo indiscutível, mas que eu passo pano pra caramba, que é algo que eles já viviam em sua vida, né, no seu dia a dia, e eles querem agora, né, replicar, agindo num ato de vingança também, por que não, tá? Por exemplo, só pra ter uma ideia do quanto sofria um escravo no Haiti. Um senhor de escravo era muito comum ter uma mulher de prazer, né? Uma escrava de prazer, como no mundo inteiro, não só no Haiti. E aí essas mulheres no patriarcado, as mulheres desses escravos, não as escravas, elas não podem reclamar com o seu marido porque ele quem manda, né? Se não podem agir contra ele, né, diante da traição, elas agem contra as escravas. E aí desde alicates desfigurando seus seios para que não fossem mais belas, até mesmo a pegar um ferro quente e colocar em seus clitóris para que não houvesse prazer durante o ato, né? Elas faziam coisas escravas. E os homens, quando eram reprimidos, eles colocavam enterrados
até a cabeça, né? Besuntavam em mel para que insetos viessem a comer esses pedaços de carne, né, do seu próprio rosto em meio ao mel, ou até mesmo pegavam esses escravos, colocavam de 4, enchiam de pólvora no ânus e acendiam, né, dilacerando o ânus do cara. Então, de fato, já cometiam esses atos contra eles. O que eles fazem é agirem de igual maneira, já agiam com eles. E aí, em maioria, aqueles brancos serão empalados, tá? Tiram suas vestes, pegam uma lança bem afiada e longa, vai introjetando pelo ânus, tá? Até que uma hora sai rasgando tudo. A ideia é marcar um gol, é sair pela boca, mas é muito difícil, geralmente estoura pelo peito ou estoura pelas costas, e aquele ser lá igual um churrasquinho com um espeto ali entrando pelo seu ânus e vazando por alguma parte do seu tronco. Eles eram afincados na praia, porque o Haiti é uma ilha, a praia inteira é toda a costa, todo o litoral. Eles colocavam essas pessoas empaladas para que quando os franceses quisessem recolonizar o Haiti, e vai acontecer isso, eles olhassem da água ainda, né? Vissem aquela grande cena de filme de terror, um monte de branco empalado e falaram, pô, opa, no meu ânus não. E voltassem para a França. E deu muito certo, inclusive, tá? Não rolou mais nenhum atrito contra os haitianos após a Revolução Haitiana, não houve mais invasões francesas ou guerras, mas eles vão condenar, né, o Haiti a ser o país mais pobre das Américas, justamente por um grande embargo econômico. Tá? O Haiti vai sofrer o pão que o diabo amassou após a Revolução, infelizmente. Mas isso vai gerar uma reação em cadeia. Vários escravos no mundo vão querer fazer o mesmo propósito do que rolou no Haiti. E aí na Bahia, né, que tem uma grande população negra, uma grande quantidade de escravos, eles influenciados pela Revolução Haitiana, eles querem a abolição. E aí junta a causa de uma grande crise econômica que já rolava na Bahia. E aí, meu irmão, eles cometem um grande erro que é panfletar, né? Eles saem panfletando o dia, o horário local da revolta. Quando chegam no local, já há um monte de soldado armado, né? Só esperando chegar os revoltosos. E aí a punição vai ser muito mais pesada, muito mais severa, né? Se o que rolou em Minas Gerais, que é uma revolta de elite, de gente rica, terminou só com um homem morto, que é o Tiradentes, uma revolta de escravo vai ser diferente. E aí a revolta lá vai terminar com vários escravos esquartejados, tá? Eles tiram as partes, colocam em várias partes da Bahia, né? Pedaço de mão, de perna, de braço, de pescoço, de cabeça, para que justamente os escravos vissem aquilo dali, servissem de exemplo e não quisessem o mesmo destino, tá bom? Eu acho que pensando em prova, pensando em conjuração mineira e baiana, eu acho que estamos bem aí organizados, tá? É algo aí basicamente o sumo do que cai numa prova, tá? Qualquer dúvida que tiverem, mandem aí por pedro.chazan. Grande beijo, queridos. Até a próxima.